palavra de Deus nesta noite. Nós vamos dar sequência ao que nós iniciamos na semana passada, falando sobre o discipulado cristão, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa igreja tem investido nesta área do discipulado, tem investido em todas as esferas. A gente entende que a caminhada cristã, ela precisa do discipulado. O discipulado, nós vamos aprender sobre Cristo, nós vamos aprender como nos portar. No discipulado nós aprendemos doutrina, no discipulado nós aprendemos a evangelizar. O discipulado é fazer com que a gente entenda o comportamento de Cristo, a mente de Cristo e o que Ele quer de nós. Então, no discipulado é que a gente vai aprender tudo isso. O texto de João, capítulo 4, tema da nossa mensagem nesta noite, a sensibilidade espiritual de Jesus. Semana passada nós falamos sobre a mente que transforma. E hoje nós vamos falar sobre essa sensibilidade que é promovida pelo Espírito Santo. Já que agora temos uma mente transformada, já que Cristo tem nos ensinado a ter esta metanoia, esta mudança de pensamento, essa mudança de atitudes, de ações, agora nós precisamos aprofundar um pouquinho mais. Não só numa questão intelectual, mente, alma, mas nós precisamos entender que a vida espiritual ela é real, ela existe, e para que a gente toque no espiritual do outro que nós queremos evangelizar, que nós queremos discipular, nós precisamos perceber que existe ali uma vida que precisa de espiritualidade, essa sensibilidade espiritual, estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, estamos sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco, é de extrema importância. Então o tema da nossa mensagem é a sensibilidade espiritual de Jesus, e nós vamos ler o texto de João capítulo 4. Nós conhecemos o texto onde Jesus está ali com a mulher samaritana e Jesus cria ali uma situação a partir da experiência dela. O texto bíblico vai dizer a partir do verso 1, assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se para outra vez a Galiléia. E lhe era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Até aqui. Vamos parar nesse verso 9, a metade desse verso, porque a outra metade dele vai explicar o porquê que os judeus não tinham contato com a mulher samaritana. Queridos, pois bem, quando nós pensamos em discipulado, a gente pensa em várias situações de Jesus ensinando seus discípulos. Jesus investe tempo com seus discípulos no momento da dor, do luto. Jesus investe tempo com seus discípulos na hora da comida, da bebida. Jesus investe tempo com seus discípulos na hora da festa de um casamento. E Jesus poderia ter experimentado também da presença dos seus discípulos na hora da sua crucificação, se os seus discípulos não dessem no pé, se os seus discípulos não se esquivassem, que eram os discípulos. Jesus passou todo o seu ministério terreno, a partir dos seus 30 anos, com pessoas, com vidas, e investiu nessas vidas enquanto pôde. A gente precisa entender, primeiramente, que o discipulado, ele é um investimento. Introduzindo a nossa mensagem, o discipulado é um investimento na vida de quem nós queremos entregar para Jesus, colocar na mão de Jesus, mostrar quem é Jesus. Então, queridos, esta sensibilidade espiritual de Jesus deixou claro em alguns textos, que eu vou passar para você. Não precisa abrir, porque são vários textos. Jesus ele foi sensível com pessoas que sofriam enfermidade. Você concorda comigo? Jesus teve essa sensibilidade com pessoas que estavam enfermas. Mateus capítulo 20, verso 34 diz: Jesus teve compaixão deles e tocou em seus olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Jesus teve sensibilidade com as pessoas emocionalmente desamparadas e aflitas. Mateus capítulo 9, verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estava aflita e desamparada como ovelha sem pastor.
Jesus foi lá e amparou e tirou aquela aflição. Jesus foi sensível com as pessoas que estavam espiritualmente perdidas. Marcos capítulo 6, verso 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus foi sensível com as pessoas que foram socialmente excluídas e marginalizadas. Marcos 1, 41. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Aquele homem leproso. Jesus foi sensível também quando se deparou com as necessidades físicas das pessoas. Marcos 8, 2. Tendo compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Diante daquela situação, as pessoas seguindo Jesus, Jesus teve compaixão delas, Jesus foi sensível à fome, à necessidade física também delas. O apóstolo Paulo, olhando essa experiência de sensibilidade de Jesus, essa compaixão de Jesus, esse olhar clínico de Jesus para identificar a necessidade de alguém, o apóstolo Paulo, ele chama a igreja e chama os cristãos para terem a mesma sensibilidade. Colossenses capítulo 3, verso 12 vai dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, tudo que Jesus teve com as pessoas em determinados grupos e faixas que estavam necessitando de diálogo. A sensibilidade de Jesus estava acompanhada da sua misericórdia, da sua bondade, da sua compaixão, do seu amor. Sem esse amor, a gente não consegue ser sensível à dor do outro. O apóstolo Paulo ainda permanece em 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. A sensibilidade que Jesus pede que a gente tenha, que Jesus quer nos ensinar, ela é condicionada de ações. A gente não pode ser sensível e ocultar essa sensibilidade. Toda a sensibilidade de Jesus estava acompanhado de ações, de gestos, bondade, misericórdia, abraço, como nesta mulher que nós acabamos de ler, o texto de João capítulo 4. Jesus viu que ali nela tinha uma situação complicada, e há poucos meses atrás, eu preguei sobre essa mulher aqui, que era curioso, não sei se vocês vão se lembrar, era curioso ela, meio-dia, estando ali, né, que provavelmente ela já teve alguns relacionamentos frustrados, e por ser assim, ela estava se escondendo de acúmulo de pessoas. Então, meio-dia, no poço de Jacó, ela estava colhendo água. Jesus percebe isso, Jesus tem uma íntima compaixão para com ela, e Jesus começa a discipulá-la. Jesus começa a ensinar para ela o que é Deus, quem era Ele, o que Ele estava disposto a fazer. O discipulado requer de nós ações, e essas ações que nós temos enquanto discípulos de Jesus, que queremos discipular pessoas, precisam apontar para quem? Para Jesus. Porque senão a gente aponta para a gente pode até tomar um exemplo nosso, a gente pode até exemplificar uma experiência para alguém a partir das nossas próprias experiências. Mas, querido, se a gente quer fazer um discipulado genuíno, a gente não pode se basear só na nossa experiência. A gente precisa se basear na experiência de Jesus. Porque nós não estamos fazendo discípulos para nós estamos fazendo discípulos para Jesus. Então, queridos, assim como Jesus, nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Por isso, o primeiro ponto da nossa mensagem é: mova-se. Se mova. Se movimente. O que Jesus faz nesse texto que nós acabamos de ler? Jesus tinha que passar para um lugar. O que ele faz? Ele vai por Samaria. Jesus se movimenta. Jesus vai para Sicar. Passa por Sicar, que era uma região samaritana. Mesmo sabendo de todos os preconceitos que tinham com os samaritanos, os judeus, mesmo sabendo de toda a situação complicada, religiosa, social que existia ali, Jesus, ele se movimentou. Nós não ganhamos pessoas
permanecendo no lugar que estamos. Se nós queremos conquistar pessoas para Jesus, a gente precisa se movimentar, irmãos. Deixa eu falar um detalhe para você aqui. Hoje, as maiores células que nós temos na nossa igreja, os maiores grupos que nós temos hoje nas nossas casas, são de pessoas que frequentam lá e não são crentes ou estão voltando agora para Jesus. Os lugares onde nós frequentamos tem não crente, ou a gente lá já abandonou há muito tempo os lugares onde não tem crente. Os nossos relacionamentos, eles vão se tornando no decorrer do tempo extremamente seletivos. A gente vai selecionando os nossos relacionamentos, isso é fato. Quem são os nossos amigos? São os irmãos da igreja. Quem são os familiares que a gente mais se relaciona? Normalmente aqueles que já são crentes. Avisa o povo lá fora que a gente está em culto aqui, por favor. Alguém puder avisar lá. Irmãos, nós precisamos entender que nós, enquanto discípulos de Jesus, precisamos encontrar as mulheres samaritanas. Nós precisamos entender que no relacionamento com Jesus, Jesus não quer que a gente tenha contato apenas, eu e Claudicilene, por ser diaconisa nossa, e está aqui. Mas de repente, lá no futebol que a rapaziada joga, na academia, lá no salão de beleza, nós precisamos nos movimentar, Fafá, de maneira intencional. Senão a gente não ganha os não crentes para Jesus. Se a gente só faz o movimento para Dirlene, se a gente só faz o movimento para Darlene, se a gente só faz o movimento para Deise, se a gente só faz o movimento para Aparecida, elas já servem a Jesus, glória a Deus por isso. Já são pessoas que já estão sendo discipuladas por Jesus, já são pessoas que estão lá com o nome no livro da vida, e a gente vai viver junto a eternidade, glória a Deus por isso. Mas, e as outras? E as pessoas que não têm ainda esse estilo de vida que a gente tem? A gente precisa se movimentar, nós precisamos ir e não só esperar. Acho que essa é a nossa maior dor enquanto igreja. E eu não digo só da gente não, eu digo isso de forma geral, igrejas de forma geral. A gente se condiciona a esse espaço aqui, porque é gostoso, irmãos, é maravilhoso a gente andar junto, é ou não é? Vim para cá, tá à tarde aqui, né? Amanhã é dia, irmãos, hein, Rodney? Amanhã é dia de artesanato aqui. Aí o que eu chego aqui, mano, à tarde? Tem lanche, tem coisa, tem um monte de coisa aqui, mas as irmãs estão aqui, são as irmãs nossas, são irmãs da igreja, mas tem um monte que ainda não são, né, Marinalva? Tem um monte de gente, de irmãs ali que ainda não são, né? Irmãs em Cristo estão ali. Então a gente precisa gerar esses relacionamentos. Quem sabe a partir dessas experiências a gente consegue convidar alguém para o culto. A gente pode ali, posso orar por você? Como é que você está? E nesse relacionamento a gente vai se movendo de forma intencional para levar Jesus para essas pessoas. O desafio dos irmãos todo sábado aqui agora, com pré-vestibular, a gente está servindo, serve o pão, serve a manteiga, mas a oração está ali, a palavra de Deus está ali, a gente está tentando entrar. De alguma maneira os irmãos estão criando situações para entrar. É um movimento intencional que está sendo gerado. Nós precisamos entender isso. Para ter a sensibilidade de Jesus, para levar pessoas para Jesus, para entender o movimento de Jesus discipulado, a gente precisa se mover. Meu irmão, minha irmã em Jesus, crente do Senhor, a gente precisa criar novos relacionamentos de maneira intencional. Se você tem uma fé sólida, se você tem conhecimento da palavra de Deus, se você é serva de Jesus e a sua amizade, ela vai ser influenciadora, porque você já teve a mente renovada e você vai conduzir pessoas para Jesus, crie esses relacionamentos. Irmãos, da quarta-feira de carnaval lá de Cinzas até o Alto de Páscoa, durante 40 dias, nós tentamos, qual foi a intencionalidade do meu coração em criar os atos de bondade, em criar algumas situações, fazer com que a gente se movimentasse a ir ao encontro do outro, a ir ao encontro, contato, servir, contato. Não só se mover, como Jesus,
que tinha uma sensibilidade espiritual ali para entender o necessitado, nós precisamos criar as oportunidades. O que Jesus faz no verso 7? João 4:7. Veio a mulher samaritana para tirar água do poço. E o que Jesus faz? Dê-me um pouco de quê? De água. O que Jesus começou a fazer? Um relacionamento discipulador. O que Jesus começou a fazer? Puxar assunto, Rosa. Criou uma condição. Jesus sabia que ele apresentaria para ela o quê? A palavra da água da vida. A água que gera a vida eterna. A água que leva à eternidade. Que Jesus poderia dar para ela ali. Ela teria uma vida transformada. Seria lavada pelo sangue de Jesus, pela vida, pela experiência de Jesus. Mas ali a situação era o balde. A situação ali era água. Meus irmãos, nós precisamos criar oportunidades. Eu penso que existem pelo menos 3 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que esperam a oportunidade chegar. Ficam esperando a oportunidade chegar. Isso é para tudo, irmãos. Para o emprego, para namorar, para qualquer coisa. Esperam a oportunidade chegar. Existem as outras pessoas que a oportunidade chega e ela desperdiça. As que esperam a oportunidade, as que desperdiçam as oportunidades que têm e aquelas que criam as oportunidades. Aquelas que vão com muita vontade, de maneira intencional, elas criam situações para que alguma coisa aconteça. Ela se aproxima de pessoas para abençoar e para ser abençoado. Ela vai a determinados lugares para que ela aprenda algo e dali ela saia renovada e transformada. Existem pessoas que esperam. Existem pessoas que desperdiçam as oportunidades. E existem pessoas que estão o tempo inteiro tentando criar oportunidade. Como discípulo, como discipuladora, como discipulador, quem é você? O que espera alguém te procurar para você discipular? Eu vou esperar aqui. Sou crente, boto a Bíblia aqui, fico esperando alguém aparecer. Alguém vai aparecer aqui, Cláudio, para eu discipular. Alguém vai vir em mim e vai fazer assim: ô Dirlene, você pode me discipular? Existem as outras que a oportunidade, alguém aparece com um balde na mão, querendo água. E vai falar: não, aqui não tem água não, a água é lá do outro lado. O que ela fez? Desperdiçou. E existem aquelas pessoas que estão... Quem é essa daqui? Essa moça aqui. Vou lá. Boa noite, tudo bem? Você é daqui, você mora por aqui? É casada, não é? Já é crente, qual a igreja e tal? E vai apresentar Jesus. Criar a oportunidade. Jesus estava o tempo inteiro fazendo isso. Jesus viu aquela mulher no poço. Aquela mulher estava trabalhando, ela estava levando a água para a casa dela. E Jesus disse: eu estou com sede. Jesus podia pegar lá um pouco de água, podia fazer alguma coisa, mas Jesus criou uma condição com ela ali. Eu penso, querido, que a fé que nós temos em Jesus, a fé faz a gente criar oportunidades. A fé, ela nos possibilita ver coisas que em olhos humanos a gente não consegue ver. A fé cria oportunidades para a gente ser cuidado e abençoado por Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. A fé me faz esperar e condicionar situações que eu não consigo enxergar e ninguém à minha volta está vendo. Mas ela faz alguma coisa acontecer porque Deus opera através da nossa fé. A fé cria oportunidades. Cria oportunidades, promova a oportunidade. E terceiro ponto da nossa mensagem: como Jesus, que tinha uma sensibilidade espiritual maravilhosa, nós não podemos, se queremos discipular, irmãos, a gente precisa se mover, a gente precisa criar oportunidades, mas como igreja do Senhor, como servo do Senhor, a gente não pode se distrair. Talvez esteja aqui um dos grandes desafios nossos. A gente tem um grupo que precisa se movimentar porque está parado. A gente tem um grupo que desperdiça oportunidade ou não cria oportunidade. Mas a gente tem também o grupo daqueles que se distraem. Muito fácil, por causa de uma situação. Olha o verso 9 que eu parei. Eu vou voltar nele, de maneira intencional eu parei nele. O verso 9 diz assim: então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso, o texto explica, o texto é autoexplicativo aí, ó. Deixa eu voltar aqui, assim:
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus, a partir desta oportunidade aqui, muda o rumo da conversa. Se você olhar e faça esse exercício, a partir do verso 9, no verso 10, Jesus já não está falando muito da água, não. Jesus não está falando muito ali da situação desculpa, Jesus não muda o assunto da água, não. Jesus tinha uma intencionalidade, ele se movimentou, ele criou a oportunidade da água e começou a entrar aqui uma situação de religião. A mulher condicionou: olha, como é que é você, judeu, querendo falar comigo, sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão aqui com os samaritanos. Uma distração, uma condição, uma vírgula, uma pausa, quem sabe um muro estava sendo levantado ali para parar o relacionamento discipulador, para Jesus travar na conversa com ela. De repente ela condicionou aquilo ali para parar a conversa. Ó, você é judeu, eu sou samaritana, como é que você está falando comigo aqui? De repente era uma hora que Jesus ia. As distrações que surgem no meio do caminho às vezes fazem a gente perder ricas oportunidades. Em muitos momentos a gente para por causa das oposições. Alguém falou que eu sou muito chato, que eu fico em cima do povo. Não para não, irmão. Modere um pouquinho. Precisa também ir muito, né? Vai devagar. Mas não deixa de falar, não. Não deixa de abençoar. Vai no vizinho, vai no amigo da escola, vai. Não para. Não para, se mova de maneira intencional. Não se distraia com aquilo que você ouve. É natural que as pessoas que não professam a mesma fé que a gente vão condicionar às vezes as nossas conversas. Elas vão levar às vezes a nossa conversa para um outro tom. Às vezes você vai ficar um pouco incomodado porque de 10 palavras, 9 sai uma palavra que a gente não concorda muito. Às vezes vai surgir ali um assunto estranho, mas a gente, enquanto discípulo de Jesus, com uma sensibilidade espiritual, Rose, a gente precisa entender que aquele papo ali é um papo espiritual. Mesmo que para ela ainda não seja, mas para a gente é. Tem uma intenção. A gente não se moveu, Tião, a direção daquela pessoa à toa, não. Mesmo que ela esteja querendo mudar o assunto, a gente está sensível espiritualmente para perceber. Isso daqui é para parar o assunto. Isso daqui é para desvirtuar. Isso daqui é para que eu perca o foco. Isso daqui é para que eu mude o rumo da prosa, da conversa. As distrações fazem a gente parar. Não só a distração na hora do discipulado, na hora da abordagem, na hora que a gente vai chegar nas pessoas, mas às vezes as distrações, Esther, do nosso cotidiano. Às vezes você está lá toda quinta-feira, tem lá o seu discipulado de 6 às 7. Aí de 6 às 7 começa a aparecer outras questões, outras situações, outros convites, chega um amigo, vamos tomar um café, na outra semana você vai para o mercado fazer compra naquela hora, daqui a pouco você parou de discipular. São distrações da nossa rotina, que é acelerada. Semana passada, quando a gente falou sobre a mente, a gente falou sobre prioridades. Se aquilo ali é um momento que você está sendo usado por Deus para abençoar a vida de alguém, e você está conduzindo pessoas ao céu, essa sensibilidade precisa estar no seu coração. Esse é o momento de eu estar discipulando. Esse é o momento de eu estar investindo aqui. Porque nós precisamos focar, irmãos, naquilo que é espiritual. Embora toda a nossa vida, eu entendo, pastor Eric, eu entendo, hoje, que tudo o que nós fazemos está condicionado ao espiritual. Estou cuidando do meu filho. É um assunto espiritual. Porque a ausência disso também vai me dar problemas espirituais lá no futuro. Concordam comigo, irmãos? Não, mas jogar bola, brincar com meu filho, ter um tempo de qualidade com meu filho não é espiritual. Isso é da carne, irmãos. Engano seu. Nós não somos feitos de compartimentos, entendeu, Reginaldo? A gente não é feito assim, isso daqui... O seu trabalho, por exemplo, se você não agir e não trabalhar de maneira espiritual, você cai com as tentações que aparecem lá. Você é tentado às vezes na sua própria profissão, você é tentado numa situação que acontece lá. Se você não tratar aquilo que você é integralmente como espiritual, a gente enfraquece. Quantas oportunidades no trabalho a gente tem de gerar um relacionamento discipulador? O que falta a gente? Sensibilidade espiritual, tal como Jesus teve.
Quantas pessoas lá no ambiente de trabalho chegam para a gente e é isso, é aquilo, e começa um papo meio estranho, e a gente não está atento para pegar naquele diálogo uma palavra para a gente apresentar a Jesus. Me faz lembrar muito 2 livros que eu li já tem muitos anos, quando eu estava no processo da Junta de Missões Mundiais. O Totem da Paz. Se você quiser anotar e depois dar uma lida nesse livro, você vai gostar muito. É um texto, um livro muito bom. O Totem da Paz e o Fator Melquisedeque. Esses 2 livros. O Totem da Paz e o Fator Melquisedeque. Esses 2 livros, eles vão dizer que cada cultura tem ali uma oportunidade para o evangelho ser criado. E ali vão ser colocados várias experiências de missionários que levaram o evangelho para determinada cultura, para determinada tribo, para determinado clã, para determinadas situações que aparentemente era muito difícil de pregar o evangelho, mas ali tinha, Cleito, uma brecha que com certeza foi criada por Deus para entrar o evangelho e lá fazer morada e fazer uma transformação naquela tribo, naquele clã, naquela região toda. Se Deus faz isso, querido, em lugares ainda não alcançados, o que Deus pode fazer com o seu vizinho? O que Deus pode fazer com a pessoa que está lá, que faz a tua unha e você fica sentado na frente dela 30 minutos lá, tirando cutícula e arrancando bife, aquelas coisas que você fica fazendo lá e batendo papo furado. Nós precisamos condicionar os nossos relacionamentos à intencionalidade do Evangelho de Jesus. Nós precisamos, queridos, o tempo que nós temos para investir, a gente tem que criar oportunidades, a gente precisa se movimentar, a gente não pode se distrair, entendeu isso? Movimentar, criar oportunidades e não se distrair para a gente fazer um discipulado eficiente. Semana passada a gente falou sobre discipulado, a gente falou sobre prioridade, a gente falou sobre ter uma mente transformada, sobre ter intencionalidade. E hoje a gente vai complementando, e semana que vem a gente fecha. Nessa série de mensagens de 3 de quarta-feira, pensando num discipulado cristão. Eu, como discípulo de Jesus, eu preciso discipular alguém. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês a minha inquietação do passado, que talvez seja a sua agora. Se não se tornar a sua agora, eu não sei mais. Hoje, pela misericórdia de Jesus, eu não tenho mais essa inquietude, tal como eu tinha na minha adolescência. Mas talvez ainda você tenha. Lohana, eu ficava pensando na minha adolescência inteira quando vinha missionário na igreja. Ou quando eu via uma irmã da igreja, um irmão da igreja dando um testemunho, Celso, sobre discipulado, sobre levar alguém para Jesus. Márcio, eu ficava assim, será que eu um dia vou ter condições de levar alguém para Jesus? E aí eu ficava, no meu coração, eu não admito eu ter uma vida que não leve ninguém para Jesus. Entendeu, Josias? Eu ficava no meu coração, eu não admito eu passar uma vida inteira aqui e não apresentar Jesus para ninguém, de forma intencional, não é? Irmãos, entenda o que eu vou dizer, tá? Deus te abençoe. Não é disso que nós estamos falando, não. Jesus pode transformar a vida daquela pessoa que pegou o seu folheto lá e ela lembrou do folheto e tudo mais? Pode, eu creio que pode. Mas nós não estamos falando disso aqui. Porque se for isso aqui, a gente já evangelizou mais de 1000 pessoas. E está tudo certo. O nosso subconsciente vai ficar confortável, tranquilo. Sai aquela coisa assim, já fiz a minha parte. Mas, meus irmãos, sentar com alguém, explicar o reino de Deus, ensinar a orar, conduzir para o batismo, ajudar na hora do aperto, tentar responder algumas inquietações da alma, estar ali dando um suporte, esse prazer que eu quero desafiar você a ter a partir do discipulado cristão. Irmãos, só almeja isso quem entendeu o que o apóstolo Paulo falou, e nós lemos o texto aqui, o amor de Deus vai tornar a gente sensíveis para tudo, sensível para o evangelho, sensível para o casamento, sensível para o relacionamento familiar, sensível para as questões mais íntimas nossas. E eu não sei se essa inquietude do discipulado, talvez
se tornou agora uma sua inquietude também, uma indagação sua pessoal. Mas se de repente o Espírito Santo tocou no seu coração para você ter essa sensibilidade espiritual, para perceber as oportunidades e abraçar essas oportunidades, se movimentar, ir ao encontro de pessoas que não são crentes e tentar levá-las para Jesus, tentar criar oportunidades, não desperdiçar as oportunidades ou ficar esperando a oportunidade aparecer, mas ir ao encontro das oportunidades mesmo, e não se distrair com os probleminhas do meio do processo que vão tentar parar o seu alvo, o seu foco. Se de repente você se enquadrou numa dessa realidade, eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar pela nossa igreja nesse momento. E aí, querido, é algo muito pessoal, é algo seu com Deus. A minha inquietação da adolescência talvez seja a sua de terceira idade, ou seja a sua de adolescente tal como eu. Talvez seja uma indagação, você jovem que está aqui, não sei qual é a sua inquietação, mas eu sei que Jesus pede que tenhamos, ordena que tenhamos, façamos discípulos. Isso a gente não muda. Talvez a nossa questão emocional mude, a nossa sensibilidade mude, mas a ordem de Jesus ela não muda, ela é a mesma. Vão e façam discípulos. E aí eu e você que vamos prestar contas um dia, e nós que um dia apresentaremos ao Senhor as oportunidades que Ele nos deu, e a gente de repente desperdiçou, a gente se perdeu no meio do processo, e aí o Senhor vai tratar de cada um de nós como só Ele pode tratar. Vamos apresentar nossas vidas ao Senhor em oração? Vamos orar pelas nossas vidas? Peça ao Senhor que o Senhor nos torne sensíveis, que o Senhor te torne sensível para o discipulado, para a vida cristã, que alguns relacionamentos que até então não estavam intencionais para levar a Jesus, quem sabe a partir de hoje, esses relacionamentos se tornem intencionais para você levar pessoas para Jesus. Que o Espírito Santo de Deus desperte você para uma palavra, para uma frase dita por aquela pessoa, e a partir dali seja uma porta aberta, uma janela aberta, para que o Evangelho toque nos seus corações. Eu creio nisso. Se você crê, irmão, se você crê,